Galera desenrolada, tudo tranquilo? Professor Mariano Júnior em mais uma revolta. O povo para brigar, né? Não esse povo brasileiro. Por quê? Porque as condições de vida na República Velha eram praticamente subhumanas. E aí pisou-se tanto na população que ela começa a reagir, tenha sido no campo ou na cidade. A revolta que nós vamos ver agora, a revolta da Chibata, ela é um movimento específico de um grupo social, são os marinheiros se impondo ao autoritarismo dos oficiais. Mas, na realidade, a revolta da Chibata, ela reflete um outro problema brasileiro, muito mais grave do que os castigos físicos sofridos pelos marinheiros. O professor Mariano não acredita, não. Os caras eram surrados, chicoteados no convés, os outros eram obrigados a ficar em posição de sentido, vendo o companheiro sendo surrado por questões banais, como não esfregou direito o assoalho do convés, não limpou as panelas, não acordou no horário que o oficial mandou, o cara era condenado a levar 2, 3 chicotadas, e isso está dizendo que a questão pior é a questão do racismo. Ora, por que em 1910, mais de 2 décadas após a abolição da escravatura, já vivenciando um novo regime político e a República, eu ainda tenho dentro da Marinha castigos físicos, porque a maioria dos marinheiros, assim como o líder da rebelião, era negro. João Cândido e seus companheiros, na maioria absoluta, eram negros, pessoal. E achava-se normal que fossem impetrados castigos físicos a eles toda vez que eles desobedecessem. Então a revolta foi exclusivamente por causa dos castigos físicos? Não, mas era o que mais chamava atenção. Quais foram os outros 2 motivos? Primeiro, temos as péssimas condições de vida. Camas ruins, poucos lençóis, comida estragada dentro dos quartéis e nos navios. E havia uma contradição. O governo brasileiro havia comprado 2 navios novos, encouraçados, os primeiros navios de aço da Marinha Brasileira, canhões de longo alcance, tudo que havia de mais moderno na Marinha de Guerra. Ou seja, eu tenho uma modernização técnica, eu tenho armas de alto potencial de destruição e eu tenho um tratamento dado aos marinheiros como se ainda estivéssemos no século XIX, vivenciando a escravidão. Essa contradição entre tratamento humano e inovação tecnológica fez com que a rebelião explodisse. Um outro problema, a questão da ascensão na carreira militar. O cara entrava como marinheiro aos 18 anos, aos 19, 20 e saía da marinha com 50 anos, se ele ainda estivesse vivo, ele ainda era marinheiro. A dificuldade para ascender na carreira militar dentro da Marinha do Brasil era muito grande, porque os oficiais tinham que sair das escolas militares, que eram concorridas não na questão da dificuldade da prova, como nós temos hoje. Para entrar na EFON, que é a Escola Formadora dos Oficiais da Marinha Mercante, ou no IME, Instituto Militar de Engenharia, ou no ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica. Mas era quase como uma indicação. Você tinha que ser indicado para entrar. Indicado por quem? Por outros oficiais da Marinha. O que é que acabava acontecendo? Era quase hereditário. O cara era almirante, indicava o filho dele para ser almirante. O cara era coronel, indicava o filho dele para ser coronel também. Difícil. Os marinheiros de profissão, os marinheiros de ofício não conseguiam ascender na carreira e por isso ganhavam pouco. Eram castigados fisicamente e as suas condições de trabalho eram péssimas. Então esses são os 3 motivos para a rebelião de 1910. O que é que eles fizeram? Simples. Pegaram os 2 navios, o Minas Gerais e o São Paulo, nomes sugestivos para a época, dada a República do Café com Leite, apontam os canhões para a cidade do Rio de Janeiro e ameaçam. Nós queremos mudanças. Queremos o fim dos castigos físicos, aumento salarial, plano de carreira e queremos melhores condições de trabalho. Além da anistia, ninguém deveria ser punido por ter se rebelado contra os oficiais. Diga-se de passagem que 3 oficiais acabaram morrendo no embate na hora de se tomar
os navios. Quando a rebelião acontece, o presidente da República era um militar do Exército, o Marechal Hermes da Fonseca. Ele rapidamente chama o Congresso Nacional, pede para que as reformas exigidas pelos marinheiros fossem aprovadas. Por que o Marechal quis logo isso? Por que uma sublevação de subalternos não foi duramente reprimida? Primeiro, o medo do bombardeio da cidade. Segundo, o Marechal Hermes da Fonseca acabara de assumir a presidência. Ele não queria que seu governo, a primeira impressão que desse, fosse de fraco. Ele não queria que o governo dele fosse bombardeado, a cidade atacada. Então ele faz um acordo com os marinheiros. Vou cumprir tudo que vocês exigiram. E aí João Cândido e seus companheiros entregam as armas e se rendem. Galera, o que é que acontece? Tudo é respeitado, menos uma coisa: a anistia. Todos os envolvidos, aliás, as lideranças envolvidas são presos. Alguns apanharam tanto que morreram na primeira semana após a rebelião. João Cândido apanhou tanto que acabou se passando por louco dentro do presídio e por isso acabou não executado. Outros foram mandados para o norte do Brasil como punição, uma espécie de exílio interno do país. E ninguém reclamou dessa repressão. Aliás, o governo foi mais espertalhão do que nunca. Ele pegou líderes sindicais que não tinham absolutamente nada a ver com a revolta da Chibata, líderes do sindicato dos tecelões, estivadores, prendeu os caras, botou dentro do mesmo navio e mandaram para o exílio. E o que é que tem isso a ver com a questão negra? Havia um medo das elites de uma rebelião negra no Brasil desde a época do Império. E agora, negros, semi-analfabetos, subalternos pegam em armas para ameaçar a capital da República. Isso era quase inaceitável. Havia um preconceito tão grande em relação aos negros que, por exemplo, o samba, galera, ainda era crime. Como assim? Crime. Tocar samba era crime. O primeiro samba gravado no Brasil é de 1917, pelo telefone, do Donga. Tocar samba, tanto que no Rio de Janeiro é comum, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que existia o samba de fundo de quintal. A galera organizava uma roda de samba em casa e fazia como? Botava na sala uns 2, 3 gatos pingados, tocando um violão clássico, alguns mulatos já bem de vida economicamente botavam um piano, tocavam uma música ali que as elites ficavam agradadas, mas lá no quintal é que tinha a roda do samba, o batuque, do jeito que eles queriam. Depois, obviamente, essa proibição foi revogada, certo? Mas para que você tenha uma noção do preconceito em relação à cultura negra. Jogar capoeira, primeiro Código Penal da República, 1890, governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Praticar atividades capoeiristas é crime. É crime, era ligado à bandidagem. Dizer, muitos assaltos, muitos furtos são cometidos na cidade pelos chamados capoeiras. Usam navalhas entre os dedos dos pés para poder ferir os cidadãos e roubar-lhes. Então a capoeira é algo ruim. Vamos proibi-la, pelo simples fato de ser um elemento da cultura negra. E aí poderemos aqui gastar muito tempo com isso. As religiões de ascendência africana, como o candomblé, a umbanda, eram consideradas feitiçaria. O mais louco é que a classe média e as elites iam nos centros de umbanda, de candomblé, pediam os trabalhos que eram feitos lá aos orixás. Quando seus pedidos não eram atendidos, eles iam na delegacia e denunciavam as mães de santo, pais de santo, por serem charlatões. E acabavam mandando fechar lá o terreiro de macumba dentro da linguagem popular que nós temos ainda hoje. Então, a revolta da Chibata é uma revolta por questões internas da Marinha, mas acabavam refletindo o preconceito e o racismo que havia em relação aos negros, não só da sua atividade de trabalho, como é o caso aí da Marinha do Brasil, mas também em relação à sua cultura, considerada inferior e quase um desvio comportamental. Beleza? E aqui encerramos essa aula. Desenrolado.com, garantindo sua aprovação no Enem. Um abraço, até a próxima.